Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre manutenção de elevadores. Coisa simples, né? Será? Ah, quanta história para contar, quanta complicação. Quais são os tipos de manutenção? É obrigatório, não é obrigatório? Qual é obrigatório, qual não é obrigatório? Quais são os pontos que podem dar problema? É muita coisa que às vezes a gente não abre o olho. Abre o olho e vem comigo. Os nossos convidados de hoje são Adriano Cluve, gerente-geral de operação da maior empresa de elevadores do Brasil e uma das maiores do mundo. Adriano, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado mesmo, Ricardo, pela participação. Falar de elevador para mim é sempre um prazer e é um assunto que a gente acaba falando pouco no dia a dia aí, né? Então é uma grande oportunidade para a gente estar falando sobre esse assunto aqui. Muito obrigado, vamos falar bastante, destrinchar. E o síndico profissional, José Roberto Matos. José Roberto, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade de trazer um pouco de experiência aqui da vivência de um síndico, né? E realmente elevadores, manutenções de elevadores, realmente é um dos principais itens da nossa vivência, né, do nosso trabalho. Muito obrigado, prazer ter você. Obrigado. Adriano, começar com você, né? Não é optativo, né, você ter a manutenção dos elevadores, né? Se faz obrigatório dentro de um condomínio você ter contratado a manutenção de elevadores. É o único contrato legalmente obrigado em cenário nacional para condomínios. Mas aí começa as dúvidas. O que eu sou obrigado a contratar? Eu tenho contrato com peças, sem peças. Queria que você explicasse um pouco esse cenário, por favor. Tá joia. Bom, primeiro é verdade, você está certo, tá? É um contrato que desde a época do alvará do prédio você já tem que ter um contrato de manutenção, é um equipamento de segurança. Você falou de curiosidades do elevador, né? O elevador não é um assunto corriqueiro, né? Não se fala nas rodas de bar sobre elevador. Mas elevador é aquele produto que quando quebra que você vai se lembrar do elevador, né? Com certeza. Pior do que quebrar um elevador quando você mora no 12º andar, só quando você mora no 15º, né? Aí que a coisa começa a apertar. Então, isto tudo é necessidade, até por ser um equipamento de segurança, que se tenha um contrato de manutenção dos elevadores, né? Eu diria o seguinte, fundamentalmente, tá? Acho que alguns aspectos importantes na hora de contratar uma empresa de elevadores. Primeiro, conhecer a empresa, né? Você traz para a tua casa, em alguns apartamentos, até literalmente, né? Você abre a porta do elevador, você já cai dentro do apartamento. Apartamento de alto padrão. Aí. Sim. Então é importante conhecer a empresa de elevador, a idoneidade dessa empresa de elevador, quem é o responsável técnico por essa empresa de elevador, conhecer, enfim, a estrutura que ela tem por trás, que não é só o técnico que está lá. Fazer um parênteses, desculpa te interromper. Pois não. A gente tem hoje centenas de empresas de manutenção, né? Antigamente nós tínhamos as empresas fabricantes, né, que prestavam manutenção, sim. Hoje foram derivadas e muitas delas praticamente sem estrutura, né? Tem muita empresa dentro do mercado, realmente, centenas de empresas de elevador. E aí, acho que o alerta acaba sendo maior ainda, né? Ter cuidado na hora de você escolher uma empresa certa, né? Você está trazendo para dentro de casa, você tem um aspecto de segurança, uma empresa que preza segurança e, fundamentalmente, também olhar... Hoje tem vários mecanismos, reclame aqui, para você analisar a performance daquela empresa que melhor vai te atender lá. Né? E aí tem um problema, né, síndico? Que é o seguinte, a pressão dos moradores por pagar menos, né? Sem dúvida, né? Por que eu vou pagar para a Atlas Schindler R$2.000, um exemplo, se a empresa XYZ está fazendo por 1.200? Esse é um aspecto assim, difícil para o síndico, né? Quer dizer, a gente tem que pesar o valor do serviço e o histórico, a segurança, a tecnologia, a experiência, né?
E a manutenção preventiva é muito importante, né, para a vivência do condomínio. Você falou, é um equipamento de segurança, mas Sim. também é um equipamento de conforto. Quem mora nos andares de cima sentem, né? O elevador parou, e vale acrescentar, é um transporte. É o transporte mais seguro do mundo, né? Mas existem acidentes, inclusive com óbito, né? Então, assim, não é que deu problema, só não vai funcionar. Deu um problema, só vai ter o desconforto, que esse é o mais comum, né? Esse é a grande maioria, o desconforto e tal. Verdade. Mas você pode chegar a ter, eu trabalho há 23 anos com condomínio, eu já tive casos de óbito, de abertura sentar o elevador, e aí uma senhora entrar e cair e falecer. Já tive casos de despencamento, acho que é assim que fala, não sei se eu estou falando de maneira correta, despenca, e aí a pessoa se acidenta, se machuca. Caso de ficar preso por muito tempo dentro do elevador, e aí tem pessoa que tem fobia. Quer dizer, as complicações, Adriano, podem ser maiores, né? Pode ser maiores, né? Eu acho que, bom, tudo começa com uma manutenção preventiva, né? E aí eu vou falar um pouquinho de preventiva, essa palavra me atrai. Preventiva, né? Você trabalhar com prevenção, né? Isso acontece no teu carro. Você, antes de fazer uma viagem, você vai lá e testa o carro para ver se não vai dar problema no meio da viagem. Com a tua saúde, né? Você faz um check-up, para quê? Para prevenir que fatos mais complicados venham a ocorrer. E o elevador é a mesma coisa. O grande segredo do elevador está na manutenção preventiva adequada, né? Hoje na Atlas a gente faz, até por conta de lei, uma manutenção por mês, obrigatória, né? E a gente trabalha com algumas manutenções modulares, que a gente fala, por módulos, de acordo com recomendação de fabricantes, você faz a manutenção de determinados itens em determinado mês específico, né? E algumas manutenções gerais do equipamento durante o ano. Então, tudo isso para que é? Para quando tiver algum tipo de problema, para evitar algum tipo de problema maior no equipamento e aumentar a vida útil desse equipamento. Quer dizer, com uma manutenção bem feita, você acaba aumentando a vida útil. Eu vou dizer mais uma coisa, né? Segurança. A empresa, acho que até na hora de escolher, tem que olhar segurança. Para mim, isso aí é tudo dentro do equipamento, né? Segurança dentro do elevador. Hoje a gente faz todo ano uma revisão completa de todos os itens de segurança e tem uma que eu acho que é exclusividade dentro do mercado, né? Tenho quase certeza que é exclusividade dentro do mercado, que a cada 5 anos eu testo o freio do elevador, testo o sistema de freio do elevador operando. Quer dizer, é a hora H mesmo, né? Sim, é ali, quer dizer, precisa funcionar na hora que precisa acionar o freio. A gente falava de manutenção preditiva há muito tempo e em condomínio é praticamente impossível. Geralmente em hospitais vocês têm, as pessoas têm mais manutenção preditiva, e aí a Atlas veio com a Red, que foi um Sabe por quê? Porque diferencial. A preditiva, eu acho que até o condomínio está sendo punido, porque o elevador ele depende muito do uso, né? A preditiva ela funciona ou por uso ou por desgaste, uma série de coisas, mas o carro é tantas horas você troca uma peça. Pode ser que aquela peça esteja boa e você vai lá e troca antecipadamente, e pode ser que não. Então acho que é um risco maior, a gente faz muito mais por uma análise mais criteriosa e o ARRED ajuda nisso, né? Mas a gente vai explicar sobre isso. Tá certo. José Roberto, a gente tem duas opções, né? Da manutenção com peças e manutenção sem peças. Sem peças. Obviamente que... Existe uma diferença de valores aí, né? De contratação. Queria que você explicasse e falasse um pouco sobre o seu ponto de vista como síndico. Tá bom. Normalmente a manutenção preventiva, eu tenho visto aí na maioria dos condomínios, a contratação é 100 peças, né? Mas dependendo do histórico do elevador, do volume de peças que tem que ser trocadas, muitas vezes é conveniente a gente trocar o contrato para uma manutenção preventiva com peças, né? Eu acho que, aí não posso dizer muito pelo fabricante, mas quando o fabricante ou a empresa prestadora faz a manutenção com peças, né, você pode trabalhar com um custo menor para você. Você não está vendendo especificamente uma peça, você está colocando dentro do teu custo.
Eu acho que isso cria uma pressão para o prestador, né, de reduzir um pouco o preço do custo de aquisição das peças. Não sei se se é uma visão minha, não sei se é uma visão correta, mas... Vamos perguntar. Aproveitando aqui, você revelar... Vamos indagar, vamos colocar ele contra a parede, não tem como fugir. Vamos lá, mas eu acho importante, acho uma pergunta boa. Tá? Hoje, mais da metade dos condomínios, de São Paulo principalmente, né, são condomínios que o contrato é com manutenção com cobertura de peças. Cobertura de peças. Então, ela tem a cobertura de peças. E principalmente quando você fala de prédios comerciais, hotéis, hospitais, então é maior ainda. Aí chega quase a 100% dos condomínios, né? A diferença básica, eu acho que é a disponibilidade do equipamento, né, e a previsão de custos. Hoje você trabalha com budgets, trabalha com uma série de coisas. Você tem que ter uma previsão de custos de gastos do condomínio para o ano seguinte, né? Quando você tem um contrato com peças, cobertura de peças, é muito mais fácil. Você já sabe, é esse valor fixo aqui, não vai ter problema. Não vai ter nenhuma ocorrência que eu vou ter que fazer uma chamada de capital para resolver esse assunto. E a outra questão que ajuda, eu acho também, é a questão de disponibilidade do equipamento. Normalmente você vai aprovar um orçamento de cabo de aço, troca de cabo de aço. Puxa vida, não esperava que ia ter um problema de cabo de aço tão cedo, tal. Vou fazer uma chamada de capital, aí você tem que ter reunião de condomínio, tal, para aprovar essa demanda, demora um tempo, às vezes o elevador está desligado e acaba causando algum problema em relação a isso. A disponibilidade do equipamento com manutenção integral acaba sendo mais rápido, o cara já vai lá e já troca. Adriano, eu tenho visto no mercado assim, contratos com peças, mas com alguma restrição. Quer dizer, você está me dizendo que há contratos com disponibilidade integral de peças, inclusive de cabos, né? Mas a maioria existe uma certa restrição, uma faixa de peças que são incluídas no contrato e peças tipo troca de cabo, queima de motores. Então, você está me dizendo uma coisa interessante aí. Então, que poderia ser incluído no contrato, evidentemente, com custo maior. O contrato normal de manutenção integral, ele abrange toda essa parte mecânica, ele abrange, tá? O que está descoberto desse contrato são alguns itens, como botão, lâmpadas, reatores, que queimam por conta de energia, queimam por conta de mau uso, coisas desse tipo aqui. Né? Mas a grande maioria, por exemplo, cabo de tração, máquina, está tudo coberto por esse contrato aqui, que é uma manutenção integral. O contrato de conservação é só prestação de serviço. Mas existe a possibilidade... E você tem contratos que você pode customizar, né? Eu posso fazer algum tipo de contrato customizado com determinados itens ou não que você achar necessário. E aí a faixa de preço funciona de Pois essa informação que você está dando, que até o cabo poderia ser colocado num contrato com peças, né? Claro, tudo pode, desde que você negocie o valor. Hoje mais da metade é com cabo aberto. É uma boa... Isso é uma boa alternativa exatamente para previsão de fluxo de caixa do condomínio. Sem dúvida. Puxa vida, vai... mas Adriano, você não faz uma manutenção preventiva? Eu faço uma manutenção preventiva. Né? Mas alguns aspectos acabam... Porque o elevador é uso, é constante, uso. Ele depende do uso do elevador. Eu faço uma previsão, se o uso for maior, uma mudança, um carro tem um desgaste diferente. E aí acaba acontecendo mais cedo do que a gente imagina a necessidade de uma troca. Muito bem. Tá gostando do programa? Já deu seu like, já comentou, já compartilhou para as pessoas terem informação de qualidade? Só assim a gente melhora esse segmento. Vamos lá, nos ajude, curta o canal e vamos mudar esse segmento de vez. Eu tenho algumas perguntas para vocês, mas vai ficar para o segundo bloco, tá? Vamos ficar para o segundo bloco. A gente vai falar sobre manutenção preditiva, que eu acho que é uma evolução para o segmento condominial, que a porta de entrada está sendo os elevadores, mas em breve teremos em outras frentes. Quero falar sobre período. Então, eu estou no começo de um condomínio. Será que eu preciso ter uma manutenção com peças? Ou eu posso, nesse momento, ficar uma opção mais barata, não ter com peças e depois de algum tempo contratar uma manutenção com peças? Vou trazer isso para o especialista. São perguntas importantes. Queria falar um pouco sobre modernização também, modernizar os elevadores, porque eu moro num condomínio, por exemplo, que o elevador não é Atlas, tá? E ele dá problema
todo mês. Então acho que chegou uma hora de talvez de alguma mudança estrutural ali dentro. É um condomínio antigo, tem mais de 50 anos. Eu acho que o elevador também deve ter mais de 50 anos. E por fim, uma coisa mais técnica, o que fazemos quando o elevador para e tem alguém dentro? Bom, vocês vão pensando... Essa é legal. Vocês vão pensando aí, já vão me responder. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!